Olá! O nosso assunto de hoje, desse vídeo de hoje, é sobre menopausa. Será que a menopausa deixa a mulher invisível? Pois é esta a sensação que muitas mulheres têm quando entram nesse período da vida que é da menopausa. E por que é tão importante falarmos da menopausa hoje? Em 18 de outubro, mês passado, foi comemorado o Dia Mundial da Menopausa. Esse é um dia importante para se falar disso, porque imagine que até 2030, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, nós teremos 1 bilhão de mulheres na menopausa. Vejam só, 1 bilhão de mulheres na menopausa. E nós sabemos que no nosso país nós temos 13,5 milhões de mulheres passando pelo climatério, sendo que no Brasil a última menstruação ocorre nas brasileiras por volta dos 50 anos. Então, até quando nós vamos inviabilizar esse assunto? E por que a menopausa é um assunto tão importante? Que ele traz problemas, a menopausa traz problemas associados à diminuição dos hormônios, que podem prejudicar a saúde e a qualidade de vida. Mas o que é a menopausa, se é que você não sabe, Vejam bem, a definição de menopausa é um processo natural do envelhecimento que normalmente ocorre entre os 45 e 55 anos de idade. Também pode ser antecipado em mulheres que foram esterectomizadas, ou seja, foi retirado o útero, mas aí já não é um processo natural. Então, se é um processo natural do envelhecimento, por que traz tantas mudanças? E o que está por trás dessas mudanças? A menopausa ela é causada porque nesse período da vida há uma redução na produção dos hormônios, principalmente o hormônio chamado estrogênio. Por isso aparecem tantas mudanças no corpo da mulher quando ela entra na menopausa. O cabelo fica mais fino, mais ralinho, a pele fica mais fina, perde um pouquinho da elasticidade, há uma diminuição na lubrificação da parede vaginal e tem várias outras alterações que varia de mulher para mulher, tá? Então, como que isso acontece? Com o passar dos anos, o corpo gradualmente para de produzir estrogênio. Como tudo em nosso corpo vai diminuindo a função, os nossos ovários também, nossas glândulas também vão diminuindo o seu potencial de produzir estrogênio. Mas isso não ocorre da noite para o dia, não. Acordei um belo dia e acabou o meu estrogênio. Isso pode levar anos para que esse hormônio chegue a níveis tão baixos. E nesse processo, o armazenamento dos óvulos nos nossos ovários vai diminuindo, afetando pouco a pouco a ovulação, a menstruação e a possibilidade de engravidar. Então, quando começa esse processo, começa a se alternar os ciclos menstruais, nós chamamos de climatério. E quando cessa mesmo o processo, se estabelece a menopausa, tá? E qual é o impacto dessas alterações hormonais? O impacto é enorme no corpo da mulher. Por isso é importante para você se conhecer e se respeitar, que você vai passar por transformações profundas. Eu comecei o meu climatério com 45 anos e antes dos 50 eu já estava menopausada. Eu não tive tantos sintomas assim, mas tem gente que tem muitos sintomas, um impacto enorme. É semelhante ao que acontece quando a mulher menstrua pela primeira vez, quando entramos na adolescência. O homem também tem mudanças imensas quando ele entra na adolescência. Engrossa a voz, aquele estirão que cresce demais, cresce pelo, os braços ficam desproporcionais às pernas, as acnes, a mulher, cólicas menstruais, inchaço, o peito fica inchado, a barriga fica inchada. São mudanças diferentes, mas semelhantes a cada fase da vida. Na menopausa, então o cérebro, a pele, os músculos,
as emoções são afetadas pela queda desse nível de estrogênio. Aparecem as ondas de calor, suores noturnos, problemas de sono, ansiedade, mau humor e perda de interesse pelo sexo. Lógico que tudo isso não acontece de uma vez, nem em todo mundo. Podem acontecer alguns desses sintomas. Como eu disse comigo, o único sintoma que eu senti foram essas ondas de calor, conhecidas como fogacho. Mas tem pessoas que perdem o ânimo, que ficam de muito mau humor, que vai ter uma série de perda da força, da disposição, mulheres que entram em depressão por causa da menopausa, né? Podem também aparecer problemas na bexiga, secura vaginal durante esse período. E muitas mulheres sentem esses sintomas muito antes da menstruação realmente parar, que é o período chamado de perimenopausa ou climatério. Aí, quando a produção de estrogênio para por completo, há um efeito de longo prazo nos ossos e no coração. Então, nós começamos a perder força, massa óssea, né? Força muscular, os ossos podem enfraquecer, aumentando o risco de fraturas, e as mulheres podem se tornar mais vulneráveis a doenças cardíacas e inclusive derrames, tá? É por isso que algumas mulheres recebem a chamada terapia de reposição hormonal, que vai elevar os níveis de estrogênio e aliviar esses sintomas. Nós não vamos entrar aqui no mérito dessa terapia de reposição hormonal, conhecida como TRH, porque não sou médica e não é o assunto desta live. Tem prós, tem contras, tem riscos e benefícios, mas isso quem vai avaliar é o seu médico, o seu ginecologista. Mas nem todas as mulheres passam por esses sintomas, lembre disso. Eles também podem variar na gravidade, na intensidade, na duração. Podem durar alguns meses e em alguns casos podem durar anos. Então eu já estou menopausada mesmo há mais de 12 anos e de vez em quando esses fogachos, esses calores, essa sensação que é horrível, parece que você é um picolé dentro do micro-ondas que você vai derreter e virar uma pocinha d'água. De vez em quando esses meus calores ainda voltam. Eu lembro da minha mãe, aos 70 anos ainda tinha esses calores. Então, os níveis de estrogênio no corpo não se recuperam após a menopausa. Acabou, acabou. Com o aumento da expectativa de vida, que cada vez vivemos mais, né? As mulheres estão vivendo mais de 1/3 da sua vida sem estrogênio. E agora, o que vamos fazer? Temos que nos adaptar, temos que lidar com isso, não adianta fugirmos de falar desse assunto. Imagine, se nós vamos viver em torno de 80, 85 anos, ou mais, né, em alguns casos, e aos 50, 55 paramos de menstruar, nós vamos viver menopausadas, sem estrogênio, por 30 anos, quer dizer, quase 1/3 da nossa vida. Mas não há motivo, então, para ficarmos intimidadas, diz uma ginecologista, né? Especialista em menopausa e ex-presidente da Sociedade Britânica de Menopausa. Ela fala assim, não há motivo para ficar intimidada, é a doutora Hesser Curie. Ela diz assim, as mulheres continuam a trabalhar mais tarde na vida, elas ainda ficam incríveis, ela fala. A imagem da menopausa está mudando. Então as mulheres achavam que quando entraram na menopausa deixaram inclusive de ser mulheres. Muitas mulheres se sentiam assim porque não tem mais função reprodutiva. É como se a mulher só existisse para reproduzir, para perpetuar a espécie, fosse a única função da mulher. E isso foi por um tempo, né? Então, qual é o conselho dessa ginecologista inglesa? Ela fala assim, ó, se você for afetada pelos sintomas da menopausa, visite um médico e se informe. As mulheres devem saber quais sintomas devem ser observados. E ela ainda diz que há muito apoio e informação para ajudar as mulheres a lidar com essas mudanças físicas e emocionais que a menopausa traz. Hoje, a terapia de reposição hormonal
é visto como o tratamento mais eficaz, né, disponível para os sintomas da menopausa. É só você consultar um médico. Pode causar efeitos colaterais? Sim. Existem algumas incertezas sobre a sua segurança a longo prazo? Sim, mas ainda é a melhor terapia se ela for indicada para você. Essa médica, né, britânica, a doutora Curie, ela diz que os benefícios da terapia de reposição superam os riscos, tá? Outra coisa que é bom é conversar com outras mulheres que estão passando pela menopausa e compartilhar com elas relatos dos mesmos sintomas, como que uma lidou, como que a outra lidou, isso também ajuda. E a menopausa é uma outra boa razão para as mulheres passarem a se preocupar em ter um estilo de vida saudável. Por exemplo, né, após entrarmos na menopausa, temos que ter uma dieta equilibrada, que seja pobre em gordura e rica em cálcio para fortalecer os ossos e proteger o coração. Praticar exercício regularmente para reduzir a ansiedade, o estresse e melhorar a massa óssea. Parar de fumar, quem fuma, para prevenir também doenças cardíacas e ajuda a diminuir as ondas de calor. Não beber demais, reduzindo também as ondas de calor. Portanto, o problema, para variar, não é exatamente o que está acontecendo no nosso corpo, apenas como nós interpretamos o que está nos acontecendo. Talvez por isso eu não tenha tido tantos sintomas. Eu interpretei como mais uma fase natural da vida, a menopausa chegando próximo à envelhecência. Assim como eu encarei como uma fase natural da vida a minha adolescência, que também tive uma série de sintomas, né? Você lembra aquele turbilhão de hormônios causando sangramento, cólica, inchaço, espinha, cravos, pelos onde você não tinha, além da confusão imensa de pensamentos e emoções? Lembra? É que a gente esquece, né? Que passou por tudo isso quando esses hormônios começaram a ser produzidos. E vamos passar de novo por isso agora, quando eles estão deixando de ser produzidos. E se a natureza, o Criador, fez assim o nosso corpo, tem que ter um motivo. Pois na menopausa não deveria ser diferente da adolescência. Como a menopausa acontece próxima à fase da envelhecência, ela é associada a algo feio, inadequado, indesejado, levando a mulher a se sentir menos mulher, incapaz de desempenhar suas antigas funções, o que não é verdade. A sua realidade depende da sua interpretação dos fatos. Lembra daquela fórmula da realidade? Realidade é igual a um fato vezes a interpretação. O fato é que você está na menopausa. Isso é um fato. Como você interpreta isso? Com mais uma fase da vida que você vai ter que aprender a lidar com os calores. Por exemplo, eu tiro a coberta, ponho a coberta, durmo com um pijama bem fresquinho. Se está frio, ponho uma coberta quentinha. Deu calor, só tira a coberta. Ventilador do lado, se precisar eu ligo. Aprender a manejar, a lidar com os sintomas, né? Mas será, se você interpretar como uma fase em que você está se redescobrindo como mulher com menos estrogênio, mas não com menos feminilidade, com menos vigor ou capacidade cognitiva, amorosa, afetiva e sexual, é só mais uma fase. Depende de como você interpretar. Você continua feminina, continua mulher, o cabelo mudou. Eu mudei meu corte de cabelo. O cabelo ficou mais fino, mais ralinho. Tive que mudar o tipo de hidratante, o tipo de creme que eu uso, que tem que ser para pele mais fina, pele já, né, da pessoa com mais idade. Eu estou com 62 anos. Então a gente tem que se adaptar. Quando eu tive muita espinha na adolescência. Tive que buscar tratamento, passar cremes, medicações, evitar o sol. É se adaptar a cada fase da nossa vida, né? Assim como na adolescência, nós usamos então recursos tecnológicos e emocionais para nos sentirmos melhor. Como eu disse, eu me senti horrível, cheia de espinha.
os seios enormes, então eu usava recursos para tratar isso, você também pode utilizar os recursos disponíveis hoje para se adaptar a essa nova fase. Então, o recado que eu quero deixar aqui para vocês, mulheres e homens que convivem com essas mulheres lindas, que tudo começa e termina em você. Lembre-se, a realidade externa é um reflexo da sua realidade interna. Então, como você se vê, ou melhor, você é visível para você mesma, então você também será para os outros. E não vamos mais ser invisíveis por causa da menopausa se nós nos enxergarmos a nós mesmas como somos nessa nova fase da vida. Gratidão. Olha, eu tenho aqui para dizer a vocês que nós vamos ter um treinamento sobre vários assuntos ligados à longevidade com propósito, longevidade saudável, no dia 30 de novembro, às 20 horas. Vai ser totalmente online, ao vivo e gratuito. Para você se inscrever, basta você clicar ali na bio, tem um link na bio do nosso Instagram, da nossa página, e se inscrever para você participar dia 30/11, às 20 horas, online, ao vivo e gratuito. Espero você lá. Um grande beijo, mulheres menopausadas.